Justiça é uma virtude muito cara para todos nós. A definição de justiça não é unívoca na nossa convivência. Depende do contexto, da pessoa que a define e defende. Há correntes filosóficas e jurídicas que propõem diversas concepções dessa categoria tão cara para nós. Santo Tomás de Aquino propõe a seguinte definição de justiça. A justiça consiste em dar a cada um o que é seu. É uma definição bonita, válida nos relacionamentos humanos. Quando a gente tira alguma coisa que é de uma pessoa, não estamos sendo justos. Quando damos para ela, quando defendemos o direito dela de ter aquilo que lhe é próprio, seja em razão da sua existência, pelo simples fato de ser humano, direito à vida, direito à alimentação, saúde, trabalho, educação, segurança. E quando se luta em favor desses direitos, direitos também em razão de um vínculo empregatício, de um compromisso, de uma missão recebida na sociedade, sem dúvida alguma esse conceito é muito bonito. De sorte que quando uma pessoa não dá para outra aquilo que é dela, você está sendo injusto. No final do mês, o trabalhador que trabalhou o mês inteiro tem o direito a receber o seu salário. E quando ele é tirado, quando ele é procrastinado, isto é, quando ele fica sem receber, uma injustiça está sendo praticada. E aquilo que ele recebe não é um presente, nem é um favor, é um dever do empregador. Para cada direito existe um dever. Bem, mas a pergunta é: existe o direito de uma criatura de reivindicar alguma coisa de Deus? Isto é, a 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: o que tens que não tenhas recebido? E se tu tudo recebeste, por que te glorias? O conceito de justiça de Santo Tomás de Aquino, ou de qualquer outro filósofo ou teólogo, aplicado à nossa convivência humana, não pode ser aplicado no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Tudo o que recebemos, tudo o que temos, com exceção do pecado, veio dele. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que não tens, que não tenhas recebido? Então, agora surge um problema. Quem é o justo diante de Deus? Ou podemos colocar isso num verbo. Quem pode se justificar diante de Deus? Ou seja, quem pode se apresentar diante dele dizendo: eu sou justo? Entramos então no tema que é muito caro para o apóstolo Paulo, que não foi desenvolvido muito por nosso Senhor Jesus Cristo, que só disse em duas situações. No seu discurso da montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, se vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. A outra vez que Jesus falou desse tema foi na parábola do fariseu e do publicano. Os dois subiram ao templo para rezar. O fariseu, o religioso, de pé, orava a Deus dizendo: Senhor, eu vos dou graças, porque eu jejuo, porque eu pago o dízimo, porque eu vos sou fiel, e porque eu não sou como aquele publicano que está ali atrás.
A oração dele foi pedante, arrogante, presunçosa. Já o publicano, cobrador de impostos, de péssima fama, profissão amaldiçoada pelos judeus porque associada a roubo, os publicanos, e 2 deles são muito conhecidos de todos nós, São Mateus, que se chamava Levi, que no telônio trabalhando foi convidado por Jesus para segui-lo em Mateus capítulo 9, e ele deixou tudo e seguiu o Senhor. E outro publicano da cidade de Jericó, rico, em cuja casa Jesus disse: desce depressa do sicômoro. Ele devia ser um tamborete de forró desse tamanho, porque hoje é preciso que eu esteja na tua casa. Zaqueu. A profissão de publicano era amaldiçoada pelos judeus. Esse, na parábola, não ousava levantar os olhos para Deus, batia no peito, dizendo: Senhor, tem piedade de mim, porque sou um pecador. Jesus conclui a parábola dizendo que esse voltou para casa justificado, enquanto que o outro não. Em outra ocasião, Jesus diz: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. A frase que nos interessa dessa parábola é: o publicano, pela oração humilde e contrita, voltou para casa justificado. Ora, quem é justificado diante de Deus? Se a nossa condição, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Para completar, como se isso não bastasse, Apocalipse capítulo 3, versículo 17, tu dizes: sou rico, faço bons negócios e de nada necessito, e não sabes que és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Em linguagem de Paulo Jacinto, um lascado. Como é que nós podemos então nos justificar diante de Deus se a nossa condição é de pecadores? Quem pode se justificar diante de Deus e dizer: eu sou justo, isto é, eu sou o santo, consequentemente, eu mereço ir para o céu? Ninguém, em absoluto. Sem Cristo, nenhuma criatura, antes dele no tempo e após ele no tempo, sem a graça de Cristo, pode ousar se dirigir a Deus e dizer: pelo meu esforço, pelas minhas virtudes, pelos meus merecimentos, eu me apresento diante de ti dizendo: eu mereço o céu e o Senhor está obrigado a me levar para o céu. Errado, errado. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 5, se vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Então, é preciso resumir em que consistia o conceito de justiça e de justificação dos escribas e fariseus. De onde eles partiam para criar, defender o conceito deles de justificação. O que é justificação? É o ato de você dizer para alguém que você está certo, que você é inocente, que você é puro, que você é santo. Amém? Pronto. O jovem do bairro São Cristóvão que diz para a mãe: mãe, eu vou sair, e ela diz 10 horas da noite e você esteja aqui. O cabra chegou à meia-noite. A mãe já estava furiosa. Aí pergunta para ele e diz: justifique-se. Tá bem, mãe, eu tenho uma justificativa ótima. Aí dá uma bem malafrojada e pensando que vai enganar a mãe, como se a mãe fosse besta. Ah, terminou? Você acha que se justificou? Você não se justificou.
Você tinha um celular, eu tenho o meu celular também. Você podia ligar dizendo por que você chegou atrasado. Essa sua justificativa é esfarrapada. Aí depois ela toma algumas providências que eu nem vou citar aqui, alguns castigos para enquadrar o cabra, para ele aprender a não ser idiota e tentar enganar a mãe como se ela fosse uma boba. Justificar-se é uma atitude que não cabe a nenhum ser humano diante de Deus. Lembram da primeira tentativa de justificação da Bíblia? Vocês lembram? Quem pode dizer quais foram as primeiras duas figuras que tentaram se justificar e cometeram a pior besteira do Antigo Testamento? Quem disser quem são essas pessoas vai ganhar uma passagem para Paulo Jacinto, minha terra, a pé, terminada a missa. Vamos então a... Nosso Senhor é muito bom. Depois que eles pecaram, Ele disse para Adão, que depois que pecou, foi para a moita e se escondeu. Onde estais? Ele disse, eu ouvi teus passos no jardim e me escondi, porque eu estou nu. Lembram disso? Aí o Senhor Deus diz, e quem disse que tu estavas nu? Acaso comeste do fruto da árvore da ciência do bem e do mal que eu te proibira de comer? Justificativa, a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Não é um cão chupando manga? Ele não assume o erro dele, bota a culpa na companheira e ainda insinua que Deus é o culpado. A mulher que tu me deste. Justificativa do cão, que não justificou, evidentemente. Agora vamos à mulher. O Senhor Deus disse a ela, por que fizeste isto? Aí a abestada vai e diz, foi a serpente que me deu o fruto e eu comi. Não é uma assombração de porta de cemitério? O Senhor Deus pediu para ela se justificar. Ela vai e bota a culpa na serpente. Onde é que eu quero chegar com essa linguagem bem nordestina e engraçada desse diálogo do capítulo 3 do livro do Gênesis? Ninguém tente se justificar diante de Deus. Nem justificar o injustificável, que é o pecado. Adão fez uma besteira, a companheira fez outra besteira pior ainda. Um colocou a culpa no outro, os dois não se entendem e a serpente fica gargalhando. Portanto, não há justificativa do pecado. E mais, se não há justificativa do pecado porque nós somos pecadores, essa é a nossa condição. Apocalipse 3,17, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Como é que uma pessoa nessas condições, a saber, eu, a senhora, o Senhor, todos nós, podemos nos justificar? Não. Se ninguém pode se justificar diante de Deus, então quem pode? O apóstolo Paulo, na primeira leitura de hoje, diz, Romanos capítulo 3, versículo 28. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Ou seja, os fariseus defendiam, pratique a lei, obedeça aquilo que Moisés recebeu nas tábuas, que são os 10 mandamentos, atos externos, cumpra rigorosamente todos eles, e aí você é santo diante de Deus. Deus está obrigado a levar você para o céu, porque você evitou o mal, não desobedeceu a lei, e foi fiel à lei, portanto, cumpriu os 10 preceitos. Amou a Deus sobre todas as coisas, não tomou o seu santo nome em vão, guardou o dia do Senhor, honrou seu pai e sua mãe, não matou, não pecou contra a castidade, não roubou, não mentiu, não cobiçou a mulher ou o homem do próximo, e não cobiçou as coisas alheias, você está salvo. Deus tem a obrigação de salvar você. Portanto, você pode dizer, diante de Deus e de todos, eu sou um homem justo. O justo, então, para os escribas e fariseus, é o cumpridor da lei.
Por que esse pensamento? Foi combatido por Jesus, que disse, repito, se vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, vocês não herdarão o reino dos céus. Essa concepção, ela é inaceitável, ela é perigosa, porque ela tenta, de certa forma, comprar Deus, obrigar Deus, exigir de Deus, dizer a Ele como se Ele estivesse o dever de fazer alguma coisa por nós. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou, então o Senhor está obrigado a me levar para o céu. Eu fiz tudo, segundo a mentalidade dos fariseus, eu fiz tudo aquilo que está na lei, portanto eu tenho merecimentos diante do Senhor. Eu mereço, como um trabalhador, no final do mês, diz para o seu empregado, eu mereço. Se merece, é um direito. Se é um direito seu, ele tem um dever. Então a relação se tornou entre direito e dever. Ora, se Deus devesse algo a alguém, Ele estaria obrigado a fazer alguma coisa, a dar a alguém algo que é seu. 1 Coríntios 4:7, o que tens que não tenhas recebido? Portanto, tua vida, teus sentidos, tua respiração, tudo aquilo que tu adquiriste, que tu possuíste, tudo aquilo que tu consideras dons, carismas, capacidades, possibilidades, isso veio de Deus, infeliz. Portanto, se tudo que tu recebeste veio de Deus, quem és tu para cobrar, para exigir, se tudo é graça de Deus? Compreenderam aqui por que o conceito de justiça e de justificação dos fariseus é inaceitável? E Jesus supera. E Jesus nos diz, nossa justiça tem que ser superior a dessa mentalidade mesquinha. Tem um canto antigo do nosso Nordeste, eu cantava muito em Paulo Jacinto. Xeleléu, ô Xeleléu, o teu lugar está garantido lá no céu. Tá não, meu filho, tá não. Tire o cavalinho da chuva. Se você perseverar até o fim, se você na hora derradeira estiver na graça de Deus, você irá para lá. Segundo a frase de Jesus ao ladrão crucificado que pediu a Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, no que Jesus respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo assim, isso é presente de Deus, isso é graça de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13. É Deus que opera em vós o querer e o executar. Isto é, tu quiseste a conversão, foi Deus te ajudando. O teu querer continua sendo teu, mas João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Se tu quiseste algo de bom, foi Deus te ajudando. É Deus quem opera em vós o querer e o executar. Se tu executaste algo que agrada a Deus, foi com a graça de Deus, foi com o auxílio do alto, foi a moção do Espírito Santo te acompanhando, não te forçando, te ajudando, não te coagindo. Portanto, o teu querer é dádiva de Deus. Quando tu queres aquilo que Deus quer, é Deus te ajudando a que tu queiras aquilo que Ele quer. Quando tu executas o que agrada a Deus, é a graça de Deus te ajudando a executar aquilo que Deus quer que tu executes. Na parábola do filho pródigo, no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, nós temos o infeliz que diz ao pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O querer dele, aí não teve o auxílio de Deus. Deus não auxilia ninguém a se afastar dele. Deus não auxilia ninguém a pecar. O pai distribuiu a herança.
e a parte dele, ele pegou e partiu para uma terra distante. Aí não se aplica Filipenses 2,13, é Deus quem opera em vós o querer e o executar. Deus ajuda a nossa capacidade de entender e de decidir, quando ambas são em favor de Deus. Caso contrário, a graça de Deus não pode nos auxiliar, porque Deus não auxilia, não ajuda ninguém a pecar. Aí é você sozinho querendo, é você sozinho executando. Agora, na pocilga, atenção à reflexão deste rapaz humilhado na imundícia dos porcos, na casa do meu pai, há comida em abundância, e eu aqui passando fome, vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Levantou-se e foi. Em todo esse processo, da pocilga até o abraço do pai, aí sim se aplica Filipenses 2,13. É Deus que opera em vós o querer e o executar. Mas vejam, ainda que o mérito seja nosso, se o fizemos, se pensamos, se refletimos, se decidimos, se nos convertemos, se renunciamos ao pecado, se fugimos das trevas, se nos jogamos de novo nos braços do Pai pedindo misericórdia, foi com o auxílio do alto. Todavia, o Senhor, pela sua grande bondade, nos deu a graça de merecer. Há determinados atos salvíficos que, na graça de Deus, enquanto estivermos na amizade com Ele, se os fizermos, eles terão uma recompensa no céu. Por isso, distingamos agora mérito de justiça e mérito de graça. O que é mérito de justiça? Mérito, você merece. Mérito de justiça, não existe diante de Deus esse mérito de justiça. O que é mérito de justiça? Eu mereço porque eu fiz, porque eu disse, porque eu não fiz, porque eu falei. Esse mérito diante de Deus não existe. Ninguém pode reivindicar nada diante de Deus, dizendo: porque fiz algo de bom, o Senhor está obrigado a me dar o céu, está obrigado a me quitar as dívidas, a curar os meus filhos, a livrar a minha casa, porque eu sou bonzinho. Nada disso. Mérito de justiça não existe. Então, qual é o mérito? Atenção. Romanos capítulo 3, versículo 28. Primeira leitura de hoje. Julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Explico. Cristo Jesus morreu na cruz por mim, pela Senhora, pelo Senhor, por todos nós. Ali está a única pessoa que mereceu diante de Deus, representando a humanidade pecadora. Isaías capítulo 53, ele carregou sobre si os nossos pecados. Pronto. Ele representando todos os pecadores que não podiam se justificar diante de Deus. Por quê? 1 Coríntios 4:7. O que tu tens que não tenhas recebido, se tudo que há de bom em mim é graça de Deus, e tudo que é de mal em mim é iniciativa minha, e eu sou, de fato, o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17, e não posso me justificar? Então a única coisa que eu posso fazer é olhar para o Calvário e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu abandono o meu coração no Teu. Senhor, nada posso Te apresentar diante do Calvário, senão os meus pecados que Te ofenderam, que Te machucaram, que Te causaram agonia, que Te coroaram de espinhos,
que te flagelaram, eu só posso chorar, eu só posso clamar misericórdia, e isso eu faço pela fé. É aí que o homem é justificado, por esse ato de confiança, por esse ato de abandono, por esse ato de entrega condicional. E não por práticas que ele tenha feito, por mais bonitas que elas sejam, celebração de missa, homilias, adoração ao Santíssimo, novenas, sim, sem dúvida alguma, são atos de mérito de graça, não mérito de justiça. Agora expliquemos, depois de explicar o que é mérito de justiça, isto é, eu mereço porque é de justiça, se é de justiça é direito meu, se é direito meu é um dever seu, isso não existe diante de Deus. Repito, ninguém pode reivindicar nada diante de Deus. Mérito de justiça não existe, mas existe mérito de graça. Ou seja, os atos meritórios. Jesus provou. Jesus nos disse, no relato do juízo final, que certos atos na nossa vida, Ele concede méritos para nos recompensar na outra vida. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Preso e me visitastes. Enfermo e fostes ver-me. Peregrino e me acolhestes. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Em outra passagem, Mateus capítulos 5 e 6, Jesus fala de uma palavra bonita, recompensa. Quando orardes, não façais como os hipócritas que multiplicam as suas orações, suas palavras, porque pensam que serão ouvidos à força de palavras. Vós, porém, quando orardes, entrai no vosso quarto, orai em oculto, e o Pai que vê o que está em oculto vos recompensará. Quando jejuardes, não façais como os hipócritas que fazem um ar sombrio para serem vistos pelos homens que estão jejuando. Vós, porém, quando jejuardes, lavai o vosso rosto, para que ninguém saiba que estáis a jejuar. E o Pai que vê o que está oculto, vos recompensará. Recompensa, recompensa. Terceiro ensinamento de Jesus. Quando deres esmola, não trombeteis diante dos homens, não façais diante dos homens esta ação. Assim já recebestes vossa recompensa. Vós, porém, quando deres esmola, que a tua mão direita não veja o que faz a esquerda, e o Pai que vê o que está oculto, vos recompensará. Pronto. Aqui está o mérito de graça. Ou seja, eu entreguei o meu coração a Jesus. Pela fé, renunciei ao pecado e me joguei nos braços do Redentor. O seu sangue precioso, os méritos de sua paixão, lavaram minhas iniquidades. Isso acontece pela primeira vez na nossa vida de católicos, no dia em que professamos a fé, pelos nossos pais, ou pessoalmente, e pelos nossos padrinhos, e pelo batismo. Ali, o sangue de Cristo mereceu nossa justificação. Ali fomos não só declarados justos, mas de fato fomos purificados, como diz o Salmo 50, aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Portanto, é o ato de fé, justificados pela fé, e não pela prática da lei, que somos justificados pelo Senhor Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo 28, primeira leitura de hoje. Julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Segundo texto, que é muito caro para nós, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pela fé, temos a paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. E para concluir, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 6, de 8 a 11, se morremos com Cristo, temos fé que viveremos também com Ele, sabendo que Cristo, uma vez crucificado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Vivendo, Ele vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus. Amados, como é bela essa doutrina da justificação, porque ela é, antes de tudo, um soco no estômago do vaidoso. É uma rasteira naquele autossuficiente, naquela pessoa soberba, que, a exemplo do fariseu da parábola citada há pouco, se ufana do seu passado, digamos, glorioso, de não ter, como em muitas famílias, coitadas infelizes, aquela dali engravidou antes do tempo. Que bom que minha filha não cometeu essa fraqueza. Aquele outro que foi preso, que bom que um filho meu nunca esteve na delegacia ou na prisão. Ou as comparações que às vezes nós costumamos fazer para nos ufanar de quedas que nós e os nossos não tiveram. Esquecendo-nos muitas vezes, nós nos esquecemos muitas vezes do que o apóstolo Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. Vamos repetir? Isso é uma frase tão séria para nós. Quem é que está isento dessa possibilidade? Quem é em Palmeira dos Índios e nas outras cidades do Brasil e do mundo, Brasília inclusive, qualquer cidade que pode dizer, no meu passado eu não tive quedas, eu não cometi deslizes, ou alguém da minha família não passou por um dilema, por um drama? Sim, ter telhado de vidro é muito bom para nós, para evitar que joguemos pedras nos telhados dos outros e nos lembremos desse versículo, 1 Coríntios 10, 13. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. É uma vigilância constante. E mesmo que não caiamos, a nossa condição diante de Deus impede-nos de dizer: eu já tenho tantas ações boas contabilizadas, como se o céu fosse uma poupança, ou fosse um investimento de um banco, em que a gente vai juntando as ações boas, e vai pensando que porque fizemos ações boas, no final da vida, o Senhor tem a obrigação de dizer, está tudo contabilizado aqui, etc. E você, xeleléu, agora que já tinha um lugar já garantido no céu, entre por favor, porque eu estou obrigado a colocar você no céu, porque eu estou contando aqui suas ações boas, e você, chame um palavrãozinho, senão você passa do céu para cima de tão santo que você é. Ninguém pense que o Senhor vai dizer isso. Não passe pela cabeça de ninguém essa ideia de contabilização de ações boas. Até porque, 1 Coríntios 10, 13, quem está em pé, tome cuidado para não cair. Basta um único pecado mortal, não importa quando cometido, para que todas as ações boas cometidas até então desapareçam, não sejam levadas em conta. Sim. Por isso Jesus diz em Mateus 24, já no finalzinho, quem perseverar até o fim será salvo. Portanto, todo cuidado é pouco. Parabéns a quem pode dizer no seu passado, no seu presente,
estou na graça de Deus. Se de fato esse exame de consciência é sincero, é honesto, é transparente diante de Deus, perante quem não podemos fingir, não podemos dissimular, porque Ele realmente conhece a nossa vida. Podemos enganar o Papa, os bispos, os padres, podemos enganar todas as pessoas, mas só Deus conhece o íntimo do nosso coração, aqui e agora. Um consolo para esse meu pensamento. Quem levou ou está levando uma vida de trevas, quem por algum motivo não pode receber a Santa Eucaristia e teme a Deus por isso, e sabe disso diante de Deus, não é preciso que ninguém diga para essa pessoa. Ele sabe da sua situação, porque ele entra dentro de si, pede as moções do Espírito Santo, e seja por pecados ainda não extirpados de sua vida, ou cometidos recentemente, meu Deus, ainda não me livrei dessa chaga, ainda não me purifiquei dessa imperfeição, ainda não me reconciliei com o sacerdote na confissão, e tu sabes do que está guardado dentro de mim, mas eu te peço, se ainda não posso me aproximar da comunhão, se ainda não posso me reconciliar contigo pelas chaves da igreja, eu te peço, tem compaixão de mim, acompanha-me com tua graça, ajuda-me a converter-me, livra-me dessas trevas, liberta-me desta condição de pecado. Persevere, por favor. Deus lhe dará no momento oportuno o toque da graça, o toque do arrependimento, o momento da conversão. Vou levantar-me, vou ao meu Pai, rompi com essa condição de pecado, já não quero mais praticar esse pecado, sinto nojo do que vinha praticando até agora. Jesus me curou, Jesus me libertou, agora eu sou uma nova criatura. Essa possibilidade, acalente-a, por favor. Agora o contrário. Parabéns a quem se encontra na graça de Deus há um certo tempo. Meus elogios. Parabéns a quem pode no final do dia, no seu quarto, reclinando a cabeça no seu travesseiro, fazendo o exame de consciência, uma revisão de vida da última confissão até hoje e poder dizer, não, Senhor, o meu coração não me acusa de ter cometido ou estar cometendo um pecado mortal ainda não acusado pelas chaves da igreja no sacramento da confissão. Deite em paz, durma, faça as suas orações e durma. Sempre que puder, católico romano, comungue, entre na fila da comunhão, mas não esqueça, não contabilize ações boas. Se elas aconteceram, Deus seja louvado. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Atenção, vamos repetir. Vocês já decoraram os textos da Bíblia que eu já citei até agora, né? No final da missa eu vou fazer a arguição, como eu fazia lá em São Vicente. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Tem um dom? Glória a Deus. Tem um carisma? Glória a Deus. Foi elogiado? Glória a Deus. Glorifique sempre a Deus pelas suas virtudes. Glorifique a Deus pelo seu crescimento espiritual. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós essa obra excelente vai levá-la à perfeição, até ao dia de Jesus Cristo. Qual foi o livro que eu acabei de falar? Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Por favor, memorizem. Por favor, memorizem. Ainda tem um bocadinho de texto aqui. Então, se você cresceu, se você é uma obra excelente, e por favor, considere-se sempre assim diante do espelho. Malgrado os seus defeitos, malgrado os seus pecados, eu sou uma obra excelente, que Jesus vai polindo, vai burilando, e vai levando à perfeição, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, não se envaideça por isso.
Não contabilize suas obras. Não vá somando quantas ações boas, quantas caridades, quanta benevolência, quanta benemeritude você já fez para achar que já tem um lugar garantido no céu. Tudo é graça de Deus. O que tens que não tenhas recebido. É essa a doutrina da justificação, o tema da primeira leitura da missa de hoje. Depois dos 5 primeiros segundos dedicados só à primeira leitura, vamos então agora ao salmo que a Michelane cantou de forma tão bonita com o coral que há muito tempo não via e que encanta os meus ouvidos. Que beleza ver vocês, tanto tempo depois, estar aqui em Palmeira e ver tantas pessoas que marcaram tanto a minha vida. Como é bom estar em Palmeira. Próximos 5 segundos, salmo responsorial. A Michelane e nós cantamos: no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. O tema é de penitência e de reconhecimento da nossa miséria. Vejam como o salmo exalta a graça de Deus, a redenção de Deus, enfocando a nossa miséria. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Se levardes em conta nossas faltas, Senhor, quem poderá subsistir? Vejam, essa é a forma de nós nos posicionarmos todos os dias, todas as horas, particularmente no fim do dia, no exame de consciência, no nosso quarto. Se levardes em conta as nossas faltas, ó Senhor, tantas não são conhecidas por ninguém. O Salmo 136 diz uma coisa bonita: Senhor, Tu me conheces. Quando me deito, quando eu me levanto, quando eu subo ao céu, quando eu desço aos abismos, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde fugirei, Senhor, se Tu me conheces? Só Deus conhece o coração do bispo. E quando o bispo entra dentro de si, como ele deve tremer. Porque se ninguém conhece o coração do bispo, Deus conhece seus pensamentos mais profundos, o seu passado que ainda não foi colocado no sacramento da confissão e os pecados foram apagados. Nossas ações ocultas, secretas, nas trevas, entre 4 paredes. Ó Senhor, Tu sabes do tamanho da imensidão dos meus pecados. Davi, depois que fez sexo com Betsabeia, a esposa do general Urias, e depois que esse foi morto pelo próprio Davi, e o Davi foi desmascarado, redigiu o Salmo 50. Senhor, na imensidão dos meus pecados, manifestai a vossa misericórdia. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Essa é a nossa condição. E por favor, nunca esqueçam da psicologia do primeiro momento da missa, o ato penitencial. Já repararam como a igreja é sábia? A missa não começa com glória. A missa não começa: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. O Senhor não quer primeiro isso. O Senhor não quer ser elogiado. Ele quer que o elogiemos, mas não para ele se sentir mais do que ele é, mas porque nós é que precisamos elogiá-lo, bendizê-lo, adorá-lo, glorificá-lo, exaltar a sua imensa glória. O que ele quer, antes de tudo, é o nosso reconhecimento de pecador. Eu, pecador, confesso que pequei, Kyrie eleison, Christe eleison, isto é, em grego, Senhor, tem de piedade, Cristo, tem de piedade. Porque a nossa miséria é aquilo que nós apresentamos diante de Ti. Na parábola do fariseu e do publicano, a oração do publicano que voltou para casa justificado foi essa: tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Eu vos peço o que já sabeis.
Eu vos peço, ao entrardes na igreja para adorar o Santíssimo, eu vos peço, antes da celebração da missa, eu vos peço, antes das orações, de qualquer oração antes de dormir, não, depois do sinal da cruz, eu pecador, Senhor, diante de Ti, eu me apresento essa miséria, esse farrapo humano, essa desgraça que sou eu, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas do fundo do coração, por favor, isso predispõe o nosso coração a rezar bem, a adorar bem, a louvar bem, a bendizer bem, a glorificar bem o Senhor. Primeiro, antes de tudo, não é exaltar Deus, é se rebaixar. Não é glorificar Deus, é se humilhar. Esta é a psicologia, essa é a teologia da missa. A missa que cura. O primeiro ato da missa deve ser exatamente de cura e libertação. Isto é, o ato penitencial. Cura-me, Senhor, aqui onde dói. Cura, Senhor, bem aqui, aonde eu não quero ir, lá na ferida. Portanto, agrada a Deus, não a autocomiseração. Eu te apresento. Não comecem a rezar diante de Deus elogiando o nosso Senhor. Isso pode ser uma forma de esconder aquilo que Deus já sabe, mas mesmo Ele sabendo, convém que digamos, reconheçamos que existe, joguemos o podre para fora, mas não com palavras como se fosse algo rotineiro, mas do fundo do coração. Senhor, está terminando o dia. Tu não tinhas a obrigação de me deixar nesta vida, e eu ainda estou. Não tenho certeza se acordarei amanhã. O sono que seja reparador já predispõe o meu coração ao sincero arrependimento. Senhor, como recitamos numa das jaculatórias do terço de Nossa Senhora, ó Virgem Santíssima, vós não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Isso é muito sério. E depois nós dizemos, primeiro fazemos um pedido, depois uma promessa. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima me há de valer. Na maior aflição, ó Virgem Mãe, ó Virgem Santíssima, tem de nós compaixão. Depois que o salmista faz essa confissão da sua miséria, se levardes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá subsistir? Vem um brado, que é um conforto tão grande. Em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Sim, isso para repelir a astúcia do diabo, que quando estamos em pecado mortal se aproxima como um catinguento, catarrento, cataporento, desgraçado para dizer: você não tem mais jeito, você é um condenado, o inferno lhe espera, já estou aguardando para levar sua alma quando você partir, seus pecados são graves demais. Mentira! Nós temos jeito, o jeito que nós temos está na cruz. Jesus é a nossa salvação. Clamar por Ele e dizer como o salmista: em Ti crucificado, meu doce Redentor, se encontra o perdão. Eu vos temo, e se agora, eu não posso dizer, estou arrependido, renunciei ao pecado, espero e continuarei a pedir que um dia essa libertação vai acontecer. O diabo é óbvio que vai ficar furioso, e não quer que você insista, e não quer que você lute, e não quer que você persevere, mas por favor não desanime. Só existe algo maior do que a imensidão dos seus pecados, é a imensidão do amor de Deus em Cristo. Aí está o abismo, onde o nosso coração pode se jogar, quaisquer que sejam os pecados de alguém que ainda não se confessou. Se você pedir verdadeira, corajosa, insistente, atrevida e constantemente a graça da conversão, ela virá. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e recebereis,
buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, aquele que bate, a porta se lhe abre. Pelo amor de Deus, eu insisto, saiam daqui extremamente otimistas, mas não surrealistas. Otimistas nesse sentido. Eu tenho jeito, eu tenho solução, eu tenho salvação. E essa salvação já me foi dada no Calvário. Eu, justificado pela fé, se o sangue de Cristo ainda não me lavou do pecado em que me encontro hoje, continuarei a pedir, continuarei a buscar, continuarei a bater, e a graça de Jesus me salvará. E se isso já aconteceu na sua vida, serenamente persevere neste santo propósito. Não se angustie, porque, 1 Coríntios 10, 13, quem está em pé, tome cuidado para não cair. E os últimos 5 segundos, são só 15 segundos a homilia, para o evangelho que nós acabamos de ouvir. Uma das censuras mais implacáveis de nosso Senhor contra os fariseus, escribas, hipócritas, denunciados por Jesus como aqueles que receberam a chave da ciência, eles não entram no céu nem deixam que as outras pessoas entrem. Primeiro, pela sua vida hipócrita. Segundo, pelo seu conceito mesquinho de justificação. Isto é, pratique coisas. Não importa como esteja o seu coração. Se você exteriormente pagar o dízimo, observar o sábado, oferecer o sacrifício, fizer suas orações, fugir das ocasiões de pecado, Deus tem a obrigação de salvar você, independente do que está dentro do seu coração. Nada disso. Jesus disse que é preciso superar essa mentalidade, digamos assim, autômata, digamos assim, exterior, digamos assim, cínica, digamos assim, patética, porque é uma prática que não brota do coração. Mas, se tudo aquilo que exteriormente agrada a Deus, nós procurarmos fazer com um coração reto, ou seja, aquilo que eu pratico, Deus vê o que está dentro do meu coração, as pessoas não veem. Comungar, ler a Bíblia, rezar o terço, ajudar uma família pobre, dar uma cesta básica, um conselho, qualquer ato de caridade, vestir os desnudos, dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, visitar os presos, os enfermos, acolher os peregrinos, os atos que o Senhor Jesus prometeu recompensar como mérito de graça. Mas lembrem-se sempre, tem uma dimensão da nossa vida que ninguém pode ver, só Deus vê. Conscientes disto, a vossa religião, a prática da vossa fé será madura, será agradável a Deus que sonda os corações e o Pai que vê o que está oculto. Mateus 5 e 6, as 3 práticas, jejum, oração e esmola. E o Pai que vê o que está oculto vos recompensará. Querido Padre José Augusto, a homilia acabou. Eu confesso que queria ficar aqui até meia-noite, sem pausa para cafezinho. Querido neo-sacerdote, vice-reitor, Padre Jorge, não conhecia vossa reverendíssima, novinho ainda com cheiro de óleo, recém-ordenado. Transmita um abraço para o Padre Reitor, Padre Leandro, vocação lá de São Vicente, a todos os seminaristas aqui presentes. Nenhum dormiu na homilia, tudo acordado. Também com os gritos desse, né? Com os gritos desse, que bom vê-los. Transmitam a todos os padres da diocese, a Dom Manuel, a minha imensa felicidade, o meu prazer em estar de volta a Palmeira dos Índios, nessa paróquia tão querida. Em vocês dois eu homenageio todo o clero de Palmeira dos Índios, meus colegas, em tempos idos. Voltar às origens é sempre bom, pregar é parte
desta cidade, desta que é de grande maioria católica, um povo tão fiel que marcou tanto a minha vida. Por isso, a vontade que eu tenho é pregar sempre, mais ou menos durante o tempo que eu pregava lá em São Vicente, era mais ou menos assim, 10 segundos, 15 segundos. Mas o tema de hoje foi apaixonante. O tema de hoje, o tema da justificação pela fé, o tema da primeira leitura, na abertura do novenário em honra do nosso excelso padroeiro São Cristóvão. Desejo que essas palavras, que não foram do bispo, mas do Senhor Deus, ecoem no vosso coração. Estamos a caminho para o céu. Da última vez que vim aqui, sem dúvida, algumas pessoas, alguns irmãos que peregrinavam conosco já não estão mais conosco. Terminaram a sua carreira. Oxalá, se estamos aqui é porque o Senhor ainda não disse, é hora de prestar contas. Parabenizo Vossa Reverendíssima por assumir como pastor essa paróquia tão querida, tão mimosa e que tenho certeza vai lhe dar muita alegria. Vossa Reverendíssima, depois de cuidar dos meninos, certamente vai ganhar uma paróquia também e vai ter esse gosto do Padre José Augusto de colocar a mão na massa, de pregar a santa palavra para o seu rebanho, batizar, preparar para a confissão, confessar, preparar para a crisma, assistir matrimônios, dispensar os sacramentos da unção dos enfermos e tantas outras dádivas para os fiéis. Como é bom ser padre! Como é bom receber de Deus esse mandato e se dirigir para os fiéis. Mantenham sempre a alegria do coração de vocês. Apaixonadamente se preparem para a celebração do Santo Sacrifício. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Maldito o que faz com negligência a obra do Senhor. Estou encantado com o encaminhamento da celebração, Padre José Augusto. Parabéns, não conhecia Vossa Reverendíssima e estou conhecendo o caçulinha do clero. É o caçulinha mesmo, é? Assim. Novinho o cabra, viu? Novinho. Deus abençoe, Padre. Minha reverência, minhas homenagens a todo o clero de Palmeira dos Índios, cuja saudade sempre aumenta no meu coração. É bom estar aqui. E não digam que eu estou arrependido de ter pregado muito. Eu preguei foi pouco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e cantemos a ladainha.